Oi! E aí, bora falar sobre arte? Hoje a gente ainda tá naquele período da história da arte que a gente chama de Renascimento. E o grande mestre da arte que a gente vai falar é nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci. Gente, tem muitas curiosidades sobre esse grande artista. Primeiro, o nome dele, Leonardo da Vinci, se dá pelo fato dele ter nascido numa cidade chamada Vinci. Exatamente! Como ele não era da nobreza, ele não recebia sobrenome e por isso Leonardo da Vinci. Segundo, ele era um filho ilegítimo, portanto ele teve uma parte da vida que ficou com a mãe e a outra parte da vida com o pai. O pai, muito admirado com os desenhos dele, conversou com um artista da família, o André Del Verrocchio, e este, se espantou com os desenhos e pediu para que ele viesse ser o seu aluno. E foi isso que aconteceu. Leonardo passou então a trabalhar com o mestre e a primeira obra de arte que eles fizeram juntos, Porque lembra que eu falei que o discípulo ficava com o seu mestre? Foi o batismo de Cristo. Esses anjos aqui do cantinho foram pintados por Leonardo da Vinci e o mestre André ficou chocado com tanto talento, que dizem até que ele parou de pintar, mas acho que não é verdade. Leonardo da Vinci fez vários trabalhos junto com o mestre e o primeiro trabalho em que ele fez sozinho foi a Anunciação, em que retrata uma passagem do Evangelho de Lucas que Maria recebe o anjo Gabriel a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Então, essa obra de arte cheia de grandes detalhes foi a primeira obra de arte levou 4, 5 anos para ser feita e foi finalizada em 1478. Bom, dizem que ele era meio lerdinho para fazer suas obras de arte porque ele era extremamente perfeccionista e por isso que ele só deixou para a gente como herança menos de 20 obras concluídas, exatamente. Mas ele deixou um acervo de desenhos enorme em que foi organizada depois de sua morte por um dos seus alunos e aí estão todas em um livro que chama O Tratado da Pintura. Porque Leonardo da Vinci fazia muitos estudos sobre desenhos e formas de tudo o que ele ia fazer. Então, esses desenhos e essas formas e essas até inclusive obras de engenharia, né, asas, enfim, estão registradas nesse livro, ainda bem. Leonardo da Vinci passou a morar em Milão aos 30 anos, em 1482. E foi lá que ele fez outra obra de arte super famosa, a Santa Ceia. Inclusive, ele desenhou antes e fez um estudo minucioso de todas as pessoas desse quadro, dessa obra de arte. Mas, infelizmente, ele usou uma tinta não tão resistente quanto a tinta a óleo, e sim a têmpera, aquela que a gente já estudou. Essa tinta, ela se desgasta muito com o tempo, então essa obra de arte já foi restaurada várias vezes. Eles estão tentando fazer com que ela fique lá no lugar. E onde ela está? Espera aí que eu vou colar. No refeitório do convento dominicano de Santa Maria delle Grazie, que mede 6 metros e 60 centímetros por 8 metros e 80 centímetros, é muito. E ela foi feita de 1494 a 1498. Outro fator importante que ele fez, né? Ele fazia muitos estudos, como eu já disse, e um deles foi, é um desenho que todos conhecem, que recebeu o nome de O Homem Vitruviano. Por que ele recebeu esse nome? Esse desenho foi inspirado num estudo de um arquiteto chamado Marcus Vitruvius Polio. Esse fez todo o estudo da proporção do corpo humano. Exatamente, o corpo humano é pura matemática. É muito legal. E Leonardo da Vinci, inspirado nos estudos e observando também essas proporções, criou esse desenho, que inclusive dizem que tem 4 posições diferentes, apenas ligadas, né? Um único ponto que nunca se mexe, que é o umbigo. Bom, ele fez esse desenho inspirado em proporções desses estudos do corpo inteiro. Então, olha só um trechinho aqui. Um palmo é o comprimento de 4 dedos. Um pé é o comprimento de 4 palmos. O comprimento da orelha é 1/3 da face.
O comprimento do pé é 1/6 de sua altura. Enfim, somos todos proporcionais. E foi esse estudo que o Leonardo da Vinci fez e nos deixou. E é baseado nesse estudo é que vamos fazer nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a proporção do corpo humano. Nós vamos pensar em 3 fases da vida. Primeira, a infância, que vai até os 2 anos. Mais ou menos com 7, 8 anos, como é a nossa proporção aí de corpo, e depois um corpo que já passa a ser o tamanho de um adulto, que é a partir dos 14 anos. Enfim, gente, o nosso corpo é pura matemática, e seguindo essas regrinhas, você desenha qualquer fase da vida, qualquer personagem, de acordo com a idade que você quer representar, usando essas proporções, certo? É muito legal. Bora lá ver na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as proporções do corpo humano. E eu disse que a gente vai trabalhar 3 fases da vida. Primeiro, a gente vai pensar aqui numa criança de 2 anos. O que acontece com a gente? A gente nasce com a cabeça grande e aí a nossa cabeça cresce bem mais devagar do que o resto do nosso corpo. Por isso que há essa diferença. Então, quando a gente é uma criança, a gente tem 3 partes e meia. Uma criança de 2 anos. Quando a gente tem 7 anos, por volta de 7 anos, a gente tem 5 partes iguais e mais meia. E quando a gente tem, a partir dos 14 anos, a gente passa a ter 7 partes iguais e meia. 7 e meia, ok? Vamos ver na prática para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Bom, agora eu vou mostrar a proporção dos 3 corpos, tá? E você vai escolher qual que você vai fazer. Vou fazer as 3 aqui e você escolhe qual você quer fazer para começar, para aprender, ok? Com 3 dedos, ó, a gente vai fazer um risquinho, tá vendo? Faz de lápis, tá? Eu tô fazendo colorido para ficar mais fácil para vocês. Faz de lápis fraquinho, bem fraquinho, porque depois vai apagar. Então, ó, 1, 2, 3, e aqui não eram 3 dedos, então aqui vai ter que ser 1,5 mais ou menos. E meio. 3 partes e meia. A primeira parte, mesma coisa, gente. Usa lápis clarinho, eu faço escuro para que vocês enxerguem melhor. Então, a primeira parte seria a parte da cabeça. Então, a gente faz aquela... Oxi. A gente faz aquela bola, lembra? 3 partes iguais, lembra? E desce a cabecinha. Faz a parte da bochecha, tá? Ó. Aí, a gente vai fazer o tórax. Já faz a linha do ombro e as bolinhas pro ombro. E na parte 3, chegando um pouquinho no 2, a gente faz a parte do quadril. Faz um triângulo para ficar mais fácil, tá? E aí você divide isso em 2 partes para fazer os pezinhos. Aqui a gente vai fazer uns triângulos também, ó. Um pé de frente, um pé de lado, certo? O braço desce até mais ou menos a altura da coxa. Essa é a proporção de um corpo de criança. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai engordar ele. Também eu vou usar o lápis de cor. Não usem lápis de cor. Usem aí em casa o lápis normal, que aí se você precisar apagar, você consegue apagar. Aí a gente vai engordar tudo bonitinho. Ele vai ficar aqui, ó, um pezinho de lado, dedão. Um pezinho de frente, ó, dedão, dedo, 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 dedo. E uma criança de 2, 3 aninhos aqui, mais ou menos, tá bom? Aqui tá o dedão e os outros dedos. Tá aparecendo só um pouquinho. Se precisar, pausa o vídeo. Dá um zoom. Tá bom? E vai fazendo com calma. Aqui vamos fazer uma mão meio escondidinha, ó. Pronto. Então, a gente fez aqui um corpo de 2, 3 anos, mais ou menos, ó. 2, 3 anos. Mais ou menos 2 e 3 anos, tá?
Agora, nós vamos pensar no menino de 7 anos. Para o menino de 7 anos, a gente vai fazer 5 partes iguais. Vamos fazer agora com 2 dedos, tá? Então, ó, faz um risco, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 1, 2, 3, 4, 2 dedos, 1 dedo, que são 5 partes e meia. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e meia. 5 partes e meia. Agora nós vamos fazer a parte do tórax. Olha só o que acontece com o tórax. Espichou um pouquinho, né, ó. Então, o tórax está no 2 e lá embaixo, ó, chegando no 3 e no 4. Tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer a cabeça de novo, que eu esqueci. 3 partes iguais para fazer a cabeça. Certo? Aí, a gente vai fazer o tórax aqui no 2 e a parte do quadril que desceu. Nós vamos fazer ele retinho, diferente daqui, tá? Divide essa parte em 2 partes pra gente ter o quê? Esqueci do triângulo. Ok, ó? Certo? Muito bom. Certo? Tá com a mãozinha na cintura. Agora, o que a gente vai fazer? Preencher, engordar esse corpinho. Então, muito simples, ó. De novo, faz de caneta, faz de lápis normal, lápis grafite, porque assim, se você errar, você pode apagar. Eu tô fazendo de lápis azul para você enxergar melhor. Um pezinho de frente e o outro de lado, assim você já aprende 2 posições de pé. Aqui vou esconder a mão dele de novo. Certo, ó. Vou apagar um pouquinho aqui, ó, para vocês enxergarem. 2, 3. Opa, esqueci de um. Dedão, a mão e os dedos. 1, 2, 3, 4. Bem simples para ficar fácil dessa vez. Depois a gente elabora mais. Os olhos, nariz, boca e o cabelo. Nossa, que cabelo arrepiado. Certo? Então, esse aqui ele tem mais ou menos 7 e 8 anos. Desenho adulto. Então, a partir dos 14 anos, mais ou menos, a gente já tem uma proporção de corpo adulta. Olha que legal. Então, de novo com 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. Lembrando, de lápis bem clarinho. 7 partes e meia. Faz aqui 3 partes iguais pro rosto. Agora, curiosidade sobre o tórax. Vamos lá. O tórax agora tá entre o 2 e o 3 e o quadril entre o 3 e o 4, ok? Então, vamos fazer... eu tô esquecendo de pôr os números. Opa. 1, 2... Não precisa colocar número. Lembrando que eu coloco para que você entenda melhor, tá? Então, olha só. Tórax. Vamos fazer uma menina agora? Quadril, o triângulo, metade para cada parte da perna, um pé de lado, um pé de frente. Linha dos ombros, os braços até mais ou menos aqui. Sendo que essa parte tem que ser igual a essa parte. E por fim, nós vamos fazer esse último corpo aqui. Então, vamos lá. Pescoço. Vamos fazer uma mulher. Então, a gente tá fazendo ela mais acinturadinha, ó. Tá vendo?
dedão, os outros dedos meio escondidinhos. Não vamos se preocupar com essa mão agora, não é o momento. Teria que fazer uma aula só para mão. Perna, só o dedão aparecendo. O que a gente está fazendo nessa aula é um esboço, tá? Um esboço para a gente aprender o tamanho do corpo, certo? Na próxima aula, então, eu vou trabalhar com o corpo adulto, esse aqui que tá em verde, certo? E nós vamos fazer do rabisco à arte final, ok? Então, a gente vai fazer desde essa primeira parte, que é o esboço, até a gente chegar na assinatura. Então, a gente vai colocar roupa, cabelo e pintar e etc e tal, tá bom? Então, é isso aí. Espero vocês na próxima aula. E aí, gostaram? É muito legal ver as proporções do corpo humano, não é? Eu espero que vocês tenham gostado e manda pra mim que eu quero ver os resultados, certo? Treinem bastante, pratiquem bastante para que vocês coloquem essas proporções aí, deixem elas grudadas nas informações do seu cérebro. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau!